E chega mais, Jefferson Miola, como está você? Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca, querida, tudo bem? Boa semana para nós. Um abraço grande para vocês. Abração. Queria começar contigo falando de Mauro Cid. Nós demos essa notícia e parece que é uma questão realmente de tempo saber para quem que ele mandou as mensagens, né? Porque aquilo lá não era uma conversa por telefone. É uma conversa, aquela conversa que se faz atualmente, por sinal, cada dia... Rebeca, você que é a jovem daqui, você faz ligação telefônica para conversar ou é só aquele esquema de manda áudio e a pessoa manda áudio de volta? Como é que funciona? Eu sou das antigas também, viu, Mauro? Então eu prefiro que me liguem do que me mandem mensagem no WhatsApp. Eu detesto WhatsApp. Mas é impressionante, eu vejo o pessoal hoje manda mensagem, aí a conversa é como se tivesse daqueles rádios antigos, né? Um fala, aí aperta, aí o outro fala. Então, aparentemente foi isso, né? Aparentemente não foi um diálogo, não foi uma conversa do Mauro Cid com alguém, como a gente tradicional, foi pelo que a Polícia Federal apurou, foram mensagens mandadas por ele para esse interlocutor, que aí vazou para a Veja, ou vazou para alguém que mandou para a Veja, enfim, aí vai ser apurado. Acho que a descoberta deve sair essa semana. Por outro lado, outra notícia é o apavoro da família Cid, né, do general Mauro Loureiro, pai dele, esposa e da filha, que tinham se livrado das investigações e, se for cancelada a delação premiada, entram na roda de novo, né? Como é que você vê esse caso aí, Miola? Totalmente. Bom, independentemente das modalidades desses diálogos contemporâneos, o fato é que houve um diálogo do Mauro Cid com alguém, né, desta maneira, né, via áudios, né, intercâmbio de áudios, né, que são as formas contemporâneas de diálogo. Sabe que, só um parênteses, quando surgiu o Twitter, né, o José Saramago, ele fez um xiste, ele disse, bom, à medida em que as pessoas têm que se manifestar em 142 caracteres, né, nos aproxima muito do tempo que nós vamos nos comunicar por mugidos. Então, genial, né? Então, essa comunicação cada vez mais precária, fragmentada, né, incompleta e alienadora, né, que nós vivemos. Mas eu acho o seguinte, tá, Rebeca e Mauro, existe uma controvérsia que para mim ela é secundária diante dos efeitos, se o Mauro Cid ele participou de algum conluio para produzir aquele conteúdo, né, ou se ele caiu em alguma trampa, alguma armadilha armada, né, exatamente por Bolsonaro ou até colegas de farda interessados, né, em construir uma versão que possa aliviar a barra deles perante o judiciário, né, porque o conteúdo da conversa em si, ele é francamente favorável, né, a teses, né, que o Bolsonaro poderia reivindicar e outros implicados, né, para enfraquecer a acusação e, portanto, buscar, né, uma resultante menos gravosa em relação aos inquéritos que eles estão respondendo. Eu acho, né, independentemente de qual seja a motivação, eu duvido muito que ele tenha participado de um conluio, e inclusive eu acho que ele pode ter caído, né, nesta armadilha, mas não por algo armado, tramado, né, com um certo nível de sofisticação. Porque os resultados a que chegou com aquela gravação, eles são resultados que mostraram que isso seria uma operação de perde-perde para o Cid. Nenhum ganho para ele, nenhum benefício para ele. Né? Só perdas. Ele perde como? Ele perde uma vez que ele correu o risco, e ficou comprovado que esse risco ele era muito efetivo, de ter comprometido a sua própria liberdade. E, portanto, ele voltaria a ser preso. Né? Isto, apenas saiu o áudio, já saltou aos olhos, pelo menos eu naquela noite de quinta-feira, me chamou muita atenção, né, que aquilo me parecia uma operação kamikaze. Né? Ele estava jogando por terra abaixo, água abaixo, todas as conquistas que ele tinha com a delação. Segundo lugar, que ele tem a sua carreira seriamente ameaçada, porque se cai se é rescindido o acordo de delação premiada, ele passa a responder, né, por todos os crimes, e não são poucos, ele passa em revista o Código Penal brasileiro, e, portanto, ele poderia colecionar décadas, né, de condenação em prisão em regime fechado, e isto tem uma implicação funcional para ele na carreira militar, porque se ele tiver uma condenação de mais de 2 anos, ele perde o posto militar, e perde, inclusive, as regalias, né, dentre as quais, né, uma aposentadoria de 30 mil
reais por mês, e a sua esposa, não é, Gabriela Cid, que também é uma implicada e atuou no plano golpista, ela deixaria de ser uma viúva de um morto ficto, né, uma viúva de morto falso, que é uma classificação, né, muito singular e muito própria, específica e exclusiva dos militares, que eles têm essas figuras, né, exóticas para extrair do Estado, né, tudo que é tipo de mamata. Em terceiro lugar, ele acaba também envolvendo o seu próprio pai. E aí é um perigo sério, né, que interessa muito a família, porque o pai dele, é importante a gente relembrar, o pai dele está implicado, né, diretamente, pelo menos naquele episódio da transação no mercado estadunidense, das joias da União que foram roubados pelo Mauro Cid, Bolsonaro e outros, foram contrabandeados para os Estados Unidos para vender lá. E o pai dele fez parte, né, pelo menos da etapa da comercialização dos itens da União roubados. E teve o seu telefone celular apreendido e outros dispositivos telemáticos apreendidos que oferecem à Polícia Federal e aos investigadores, né, uma fonte muito profícua de informações que eu tenho a impressão de que ela não foi acessada ou não se quer acessar essa fonte, porque comunicaria, né, o general Lorena Cid, que é o pai do Mauro Cid, né, com os níveis hierárquicos do Exército Brasileiro e as altas cúpulas fardadas do nosso país, e, portanto, arrastaria também para dentro desses escândalos, né, outros militares que estão salvaguardados dentro disso, que é o que eu tenho dito, que é uma espécie de um cordão sanitário que foi conformado, né, para descartar alguns militares, entregá-los, né, para a justiça, o que não é pouca coisa, a gente vê pelo menos 5 generais implicados, né, e preservar, na essência, a instituição Forças Armadas. Eu acho que esse é o objetivo final, e, portanto, ele coloca em risco tudo isso, inclusive a carreira do seu próprio pai, e arrasta seu próprio pai para uma condição, e a esposa, né, para uma condição muito complicada do ponto de vista judicial. Esse áudio, ou esses áudios, eles não interessam ao Mauro Cid, que se incriminou. Por sinal, os áudios têm um aspecto interessante. Para mim, o aspecto mais interessante do áudio é o final, que é quando ele mostra o ressentimento com o Bolsonaro e com os demais militares, né? Todo mundo se deu bem, só eu entrei pelo cano, né? Ele mostra bastante ressentimento com eles todos. Mas eu tinha 2 questões para te colocar. Bom, ainda. Aos militares esse áudio não interessa. Porque colocar o Mauro Lorena Cid nas investigações, é o que você falou, significa ir para dentro da estrutura militar, porque o Mauro Cid pai não é o Cidinho. O Mauro Cid pai é um cara de grande peso e respeitadíssimo. Lorena Cid. General Lorena Cid é o nome do pai dele. Mauro Lorena Cid, né? General. Cid pai. E, evidentemente, não interessa ao STF, nem ao Lula, nem à Polícia Federal. Só tem um que é interessado nesse áudio. Exatamente. Bolsonaro. Mais ninguém. E não terá grandes benefícios. Então, essa é a minha pergunta. Como é que você vê o desdobramento desse áudio? Né? Tem gente, a mídia conservadora está dizendo que com esse áudio o Bolsonaro vai conseguir se livrar, vai conseguir anular o processo. Como é que você vê o desdobramento desse áudio? Bom, eu tenho, inclusive, ouvindo muitas avaliações de juristas sobre as implicações de desdobramentos quando há, né, uma infração a um acordo de delação premiada, e sendo, né, quem rompe com com as condições desse acordo estabelecido, não é o Estado acusador, mas né, o réu beneficiário, é que não traz prejuízos às investigações. Ou seja, o que ele disse não pode ser, o que ele declarou não pode ser usado contra ele, mas vale para se chegar a outros indiciados e a outros crimes que ele possa ter revelado. Mas eu acho que tem um ponto de partida anterior a isto, né, que ele também torna, né, a própria discussão sobre a nulidade ou não do acordo de delação premiada e os seus efeitos para o Bolsonaro e outros implicados, que para mim é o seguinte: o acordo de delação premiada, né, se nós formos considerar rigorosamente o que a Polícia Federal conseguiu apreender
do Mauro Cid e de outros implicados naquelas operações de busca e apreensão já ofereceram um acervo probatório sobre uma gama enorme de crimes que foram cometidos e uma documentação fartíssima que estava disponível, né, armazenada pelo Mauro Cid. Então, tudo isto que foi obtido lá atrás e que eram provas muito robustas e muito contundentes, isto já estava disponível para a Polícia Federal e dentro do inquérito, independentemente do acordo de delação premiada. O acordo de delação premiada, ele tinha muito mais utilidade, na minha opinião, para o Mauro Cid do que para a investigação. Né? Porque o Mauro Cid ia obter uma série de vantagens, entre as quais essa de preservar sua carreira, mesmo que ele fique estagnado como tenente-coronel, que não é pouco para quem vai ganhar 30 mil reais por mês num país como o Brasil, que tem esses níveis salariais super comprimidos, 80% das pessoas pobres, não é nada desprezível a condição que ele fez desse acordo, virando também o seu pai e a sua esposa. Né? Mas apenas acrescentava detalhes e pormenores da investigação. Vejam bem, aquele vídeo do 7 de julho de 2022, ele não foi entregue pelo Mauro Cid. Pelo contrário, a Polícia Federal chamou ele a um novo depoimento porque viu que ele se omitiu em relação àquela reunião. A Polícia Federal já detinha aquela prova previamente. Então, eu tenho a impressão de que, independentemente, né, dos efeitos que isso possa ter, do ponto de vista jurídico, não beneficia ao Bolsonaro. É um jogo, como eu disse, de perde-perde para o Mauro Cid, para o seu pai, mas não representa um benefício jurídico legal para o Bolsonaro. Né? Ele não se beneficia. O que isto pode ser útil, e de fato será útil, é para alimentar essa retórica. A retórica para a matilha bolsonarista. E isto a gente sabe como é que funciona. Bom, tem quase metade da população brasileira que, independentemente da veracidade, da fidedignidade do que é enviado, né, pelo Centro de Comando de Inteligência Estratégica da Comunicação Central do bolsonarismo, eles absorvem aquilo e transformam aquilo como uma tese geral que vai ser defendida como um mantra. Então, para este propósito, né, de animar a matilha bolsonarista, eu acho que ele tem um efeito de produzir a narrativa, vamos dizer assim, como eles gostam de usar, né, produzir essa retórica. Agora, do ponto de vista de eventuais benefícios atenuantes para o processo de julgamento e condenação do Bolsonaro e outros implicados, é nulo. E esse tem esse risco que tu disseste. Ele não interessa, inclusive, para as cúpulas fardadas. Pelo contrário. Ai, 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 ui, ui, eles querem se ver livre desse assunto que passe rápido. Não é? Inclusive, a própria condição do Mauro Cid perante os seus fica um pouco comprometida. Eu acho, viu, Mauro e Rebeca, esqueci de comentar, eu acho que o Mauro Cid tinha um ânimo pessoal nisto, que era limpar a barra dele como um traidor. E por isto, né, ele nesta condição de alguém que está completamente, né, melecado em várias histórias, ele tenta, e que ele fez a delação, ele tenta limpar a barra como de um traidor numa corporação onde isto é um valor, a traição, na vida em geral a traição é um valor, mas dentro dessa corporação, delatores e traidores, né, tem uma significação, né, que é de um aniquilamento total da carreira, da confiabilidade, da moral do personagem. Então eu tenho a impressão de que ele fez isto, né, e talvez assim, na inocência de que não teria as suas informações vazadas publicamente, né, ele fez aquelas declarações com aquele seu interlocutor, né, com este objetivo, para limpar a sua barra. Mas, na verdade, ele acabou se lameando ainda mais. É isso aí. Boa, Miola. Bom, vou trocar de pauta aqui, viu, Mauro? Porque eu também queria muito, Miola, uma análise sua sobre os atos do dia 22, que também foram sufocados, não é? Por conta de todo esse desdobramento do caso Marielle. Mas é isso, né? No sábado, em várias regiões aqui do Brasil, os movimentos foram às ruas em atos em quase todas as cidades esvaziados. Aqui em São Paulo, a concentração aconteceu em frente à Faculdade de Direito da USP, José Genuíno, José de Alencar estiveram presentes. No Rio de Janeiro, a manifestação chegou a ser cancelada por conta do mau tempo, mas tem registros de lugares onde estiveram reunidos 80 pessoas. O apoio do governo, do presidente Lula, foi a força que precisava? Essa falta de apoio prejudicou, né, nesses atos? Como você vê isso, Miola? E aqui tem a imagem aí, aqui de São Paulo, pouquíssimas pessoas nesse ato do dia 23.
Foi muito fraco, né? Muito fraco. Olha aqui, isso aqui os dois atos marcados como os atos centralizados, né? Os atos mais importantes era Salvador e São Paulo. Olha aqui esse pingo de gente no Pelourinho, lá em Salvador. A tua Porto Alegre estava um pouco melhor. Olha aí, Porto Alegre tinha mais gente. Aparentemente tinha um pouco mais de gente em Porto Alegre. Parece que em Aracaju tinha mais gente também, mas muito pouca. E aí queria que você fizesse esse balanço que a Rebeca falou, e aí colocar um comparativo. Ai, que inveja das argentinas e argentinos, né? Dia 24, ontem foi o dia da 48 memória anos. da justiça, né? 48 anos do golpe lá na Argentina. Milhares e milhares de pessoas em Buenos Aires, em diversas cidades. Olha esse vídeo aqui, emocionante. Olha isso. Impressionante, emocionante. Tá aí. Fala de Brasil e fala de Argentina também, Miola, se você puder. Isso. Não, acho que foi eu acho que muito ruim, né, as manifestações do dia 23, e nos confronta com uma realidade que é cada vez mais preocupante, que é uma perda, né, de capacidade de mobilização e de articulação, né, de encantamento, né, de massas de pessoas na rua a partir de místicas. Né? Eu acho que isso é um dado dessa realidade, num contexto histórico onde há um requerimento que está, inclusive, imposto, né, pela extrema-direita, no marco desse reflorescimento dos fascismos de maneira geral no mundo, e aqui no Brasil em particular, né, que são formas de fascismos ou de florescimento de extremas-direitas, sejam elas fascistas ou não fascistas, que tem uma enorme capacidade de convocação e uma força mobilizadora, e que, no caso brasileiro, né, os coloca numa ofensiva ideológica impressionante. Nós até podemos admitir que eles estavam numa defensiva política por conta do avanço das investigações em relação às tentativas de golpe de 2022, mas eles, mesmo nessa condição e fora do governo, eles demonstram uma força impressionante no campo democrático, popular e da esquerda do progressismo. Nós temos essa situação, que é uma situação, né, de uma muito preocupante, né, que é de um contexto de derrota ideológica. Eu acho que é uma derrota, né, do mundo do trabalho, a crise do neoliberalismo, a crise do capitalismo nessa etapa, né, de ultrafinanciarização das economias, ela tem importado, né, em uma derrota brutal do mundo do trabalho, né, do progressismo e da esquerda em escala planetária. Eu acho que a gente tem que se dar conta disso. Nós temos um problema aqui no Brasil que ele fica adicionado na sua complexidade, que é a postura, do meu ponto de vista, totalmente equivocado e até mesmo inaceitável, porque desrespeitosa de parte do presidente Lula em relação à rememoração dos atos, dos 60 anos do golpe de 1964. Né? Eu não quero dizer que esta posição adotada pelo presidente Lula, ela tem que ser tomada como, né, o fator responsável, né, por esse revés nessas manifestações de sábado. Eu acho que não podemos dizer que isto é a causa, né, desses fracassos. Agora, evidentemente que quando tens um governo, né, um governo que tem como seu presidente aquele que pertence ao maior partido, né, da esquerda nacional, e que ele desencoraja, mais do que desencoraja, ele proíbe que o seu próprio governo produza atos de Estado, porque não são atos de governo, são atos de Estado sob memória, verdade e justiça, né, em relação a um tema que ele é central, porque nós somos um país, um raro país na atualidade, né, em todo o mundo, que em plena terceira década, do terceiro milênio da idade cristã, ainda nós discutimos o tema dos militares na política, Rebeca e Mauro. Isso para mim é inconcebível, isso mostra o anacronismo do debate democrático e a debilidade da nossa democracia e, portanto, a essencialidade que se tem de rememorar, né, os acontecimentos que aconteceram no nosso país, sobretudo aqueles que levaram a golpes de Estado e rupturas institucionais, que tem nos militares o seu ator central, setores das classes dominantes, ou seja, as frações, todas as frações da classe dominante, juntamente com
as Forças Armadas, que tem esta característica conspiradora e golpista. E, portanto, é essencial isto para que a gente enfrente essa problemática, né, de maneira muito clara. E o governo, ele inibe, portanto, essas reações de movimentos da sociedade e dos próprios partidos que já vêm num processo de debilitamento, de fragilidade, num contexto dessa derrota ideológica e política que ela é mundial, da esquerda, do progressismo, etc. Esta decisão do governo, essa postura do governo, ela é rigorosamente, né, equivocada e desfavorece qualquer tipo de mobilização. Contrário, senso a isso, eu faço um paralelo e já termino, a situação da Argentina, ela nos mostra, né, uma realidade inteiramente diferente. Claro que nós temos também um povo argentino que ele não foi tão duramente atingido no ataque que foi feito ao mundo do trabalho e conseguiu preservar, diferentemente do que acontece no Brasil, mas ele preserva, inclusive, uma institucionalidade do movimento sindical e das organizações populares, sindicais e comunitárias da sociedade argentina, a despeito do período Menem, né, que foi o período devastador da incorporação, sim, da encampação das agendas neoliberais, e a despeito do que foi o desastre do governo do Maurício Macri, e está mostrando uma capacidade de resposta em relação ao governo Milei. Mas o tema democrático, né, o tema da memória, da verdade e justiça na Argentina, ele é um tema que pertence a um pacto civilizatório da Argentina. Vocês observem que não é por acaso que depois do movimento das madres da Praça de Maio surge o movimento das avós da Praça de Maio. Isto porque à medida que houve uma expansão da consciência sobre os atos de terror, que inclusive envolveram sequestro de filhas, de crianças filhas das militantes e dos militantes desaparecidos, sequestrados, e que tiveram suas gestações concluídas em condições dramáticas e depois foram assassinadas, isso fez surgir essa nova modalidade de mobilização das avós da Praça de Maio. Então veja que é uma realidade diferente de um país que tem como um valor central, né, o combate permanente a todas as formas de terror de Estado, sobretudo a ditadura, para que nunca mais aconteça, né, e, portanto, estas campanhas permanentes de rememoração do golpe de Estado, que lá foi em 24 de abril de 1976, quando se instalou a junta militar e derrubou a Isabelita, né, esta memória, ela é um ativo que faz com que hoje, observem, hoje, mesmo que o Milei, né, que é um cretino, né, e teve uma atitude calhorda no dia de ontem, que ele divulgou um vídeo negacionista, afrontando inteiramente a memória das pessoas, ofendendo a memória, fazendo uma revisão do processo, inclusive de uma revisão da estimativa das pessoas que foram desaparecidas, reduzindo a menos de 1/3 as vítimas fatais, que até hoje estão desaparecidas. Esse personagem, a despeito disso, né, ele está sendo fortemente pressionado, e ele tem como sua vice uma pessoa, que é a Gabriela Villarruel, que trabalha, atua na área dos militares. Ela visitava o Rafael Videla na prisão. Ela pertence a uma corrente política da Argentina que apregoa a revisão da ditadura, né, e passar borracha, uma anistia geral em relação aos perpetradores dos crimes de terror de Estado da ditadura. A despeito disto, mesmo, dada essa consciência geral da sociedade argentina, mesmo os setores de direita argentina, até mesmo a Patrícia Burrich, que já está ficando uma pessoa de ultradireita super autoritária, não admitem a hipótese de convocar e atrair as Forças Armadas para a cena política. Então veja a diferença, porque sabe que isto não tem espaço naquela sociedade. E, portanto, eu encerro mesmo, Mauro e Rebeca, portanto, o erro do governo Lula, essa decisão institucional de Estado, que ela é ofensiva à memória histórica do nosso país, mas ela é ofensiva aos familiares que ainda têm seus entes desaparecidos até hoje, né, que não poderia tomar uma decisão dessa, é uma questão de caráter pessoal, é uma questão de Estado brasileiro, da democracia brasileira. Esta posição do presidente Lula, ela não contribui para esse avanço de um patamar da consciência democrática brasileira e, inclusive, para uma exigência de que os militares, né, eles sejam devidamente ajustados nas suas funções, que se promova uma reforma, né, da questão militar no nosso país. O artigo 142, que dá muita munição para essa interpretação delirante que eles fazem sobre um suposto poder moderador que eles podem exercer na sociedade brasileira, e para que eles se dediquem única e exclusivamente, né, a
defesa nacional e não a assuntos, né, internos, onde eles atuam como uma espécie de uma força, né, de ocupação de caráter contra-insurgente para atacar os inimigos internos, que é o povo brasileiro. Então, eu acho que é lamentável essa posição, e eu espero que no dia 27, no almoço no Clube Militar, o Ministério Público haja para proibir esse almoço, que é uma incitação, uma apologia ao crime, quando eles comemoram, né, o movimento de 64, isso é uma afronta, não é, ao Estado de Direito, e é tipicamente um crime que está previsto no Código Penal Brasileiro, nos artigos 359-L e 359-M, que tratam de deposição violenta, né, de Estado de Direito e da destituição do presidente legitimamente eleito, que foi o caso do presidente Jango. Jefferson Miola, obrigado. Boa semana para ti. Vamos ver quais serão as novidades da semana. Com certeza uma semana com muitas novidades ainda no tocante ao caso Marielle, no tocante a essa história do Mauro Cid, o Congresso Nacional. Vai ser uma semana fervente essa, pode ter certeza. Verdade. Vamos colhendo vamos semeando as informações para colhê-las e traduzi-las pelas mãos pela inteligência de Jefferson Miola, segunda que vem. Opa. Abração, Miola. Um abraço. Tchau, tchau. Boa semana. Beijo, Rebeca. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.